seja, todas as funções que a gente vê hoje, né? De E comprador, vendedor. e isso era numa empresa de comércio atacadista, pertencente a um comerciante português chamado José Pinheiro Alvéolos, que inclusive até hoje eu tenho amizade com um filho dele, hoje ele deve estar aposentado, ele foi um grande líder da Universidade Federal do Sergipe, Manuel Alvéolos. Então a vida de meu pai começou dessa forma. Começou resolvendo empreender como caixeiro de viajante, depois foi vendedor de uma loja de tecido, de seu Adelaido, que inclusive era padrinho dele, depois trabalhar com o seu José Pinheiro Alvéolos como caixeiro viajante, e daí resolveu empreender com bares, com torrefação de café, e onde ele realmente se destacou foi como distribuidor de cervejas. Ele, na década de 70, com a expansão das empresas para o Nordeste, a Companhia Antártica Paulista Sim. procurou parceiros Antártica, né? comerciais aqui em Sergipe, e meu pai contava que ele pegou um ônibus ou um transporte para Recife e chegou lá e disse, não, eu vou vender, quero vender a cerveja Antártica no estado de Sergipe. E o senhor que o atendeu, que ficou amigo dele o resto da vida, seu Atílio Gracioso, disse, sim, e o que é que você tem? Ele disse, não, eu só tenho a vontade de vender e já trabalho com vocês trazendo cerveja de São Paulo. Ainda na época, a cerveja vinha em embalagens de madeira, caixas de madeira e embalada em palha. Eu conheço o produto, já compro de vocês, e agora que vocês estão vindo se instalar no Nordeste, eu quero ampliar os negócios. O negócio começou dessa forma, como a distribuidora de bebidas Raimundo Juliano, que depois virou a sigla de SBEG. A Rádio Cultura tem uma presença muito forte nisso. O comunicador Carlos Magalhães, que nasceu Magalhães, aqui nessa casa, grande Magá. ele criou o bordão Antártica Boa. Que, inclusive, Sim. quem comprar a biografia de Carlos Magalhães vai ver lá um QR Code que você vai escutar ao vivo a narração de Carlos Magalhães, que era da equipe esportiva, um dos componentes da equipe esportiva daqui da Rádio Cultura, que falava Antártica Boa. Então, esse local onde eu estou aqui, ele me traz realmente essas recordações, e meu pai sempre teve uma gratidão muito grande às pessoas e à instituição Rádio Cultura. Então, senhor Raimundo, quer dizer, antes da gente falar mais dessa parte do Magá, né, recordar, o senhor falou das cervejas, né? Vinham em palha. Como é que era isso? Na realidade, não era nada assim, engradadozinho, bonitinho como não, hoje, depois que virou engradado de madeira, que você colocava as garrafas em pé, do mesmo jeito Sim. que é hoje. Hoje chama-se engradado plástico, que você bota as garrafas. Mas antes, essa cerveja vinha de navio para Salvador. Não existia estrada. Até a década de 70, você não tinha estrada que unisse o Sudeste com o Nordeste. Então, toda a comunicação era de trem ou de navio. E, para ganhar espaço, você pegava uma grande caixa de madeira, enchia de garrafas, só que uma garrafa não podia bater na outra, senão quebrava no saculejo do navio. Então, aquelas garrafas eram envolvidas em palhas para poder serem transportadas de navio até Salvador, e de Salvador vinha de trem até a cidade de Estância. Com a industrialização do Nordeste a partir da década de 70, com a criação da usina de Paulo Afonso, as indústrias passaram a se instalar no Nordeste, inicialmente em Recife, depois na Bahia. E aí a produção começou a ser feita localmente, daí vem o crescimento da distribuidora de bebidas Raimundo Juliano. E nessa época não tinha, como a gente conhece hoje, a BR-101. Quer dizer, tinha, mas acho que era uma coisa A bem BR-101 incipiente, né? é da década de... É mais ou menos tudo da mesma época. Sim. Todo esse processo de desenvolvimento do Nordeste, ele vem do governo Getúlio Vargas, Segunda Guerra Mundial, investimentos do
dos Estados Unidos no Brasil, com base aérea para a Segunda Guerra Mundial, essa coisa toda. E isso gerou a usina de Paulo Afonso, porque sem eletricidade não há desenvolvimento, e depois as rodovias BR-101, BR-110, BR-235, tudo isso vem dessa época de integração Nordeste-Sudeste. Depois, na década de 80, aí vai se buscar a integração do Centro-Oeste, com Brasília, Sim, Brasília. Transamazônica e tudo mais. Mas o Brasil ele se resumia ao Sul e Sudeste. Esse crescimento ele se deve todo a esse planejamento que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos. Então quer dizer que a marca da Antártica, né, a cerveja famosa, e é claro, os refrigerantes, né, a linha de refrigerantes, as bebidas, né, do caso da Antártica, elas chegaram com força em Sergipe graças ao seu Raimundo Juliano, né? Foi um casamento perfeito, né? Uma empresa buscando um conhecedor local, porque seu Raimundo Juliano já era um conhecedor do mercado de bebidas, e um visionário que queria encontrar um produto para trabalhar. Ele conta que quando ele começou a vender cerveja Antártica em Aracaju, era para cada 10 garrafas de cerveja, uma era de Antártica. As outras era da marca concorrente, à época que era Brahma. Sim. Só existiam essas duas marcas. E aí, com muito trabalho, muita dedicação, muita amizade, muita negociação, ele conseguiu crescer e chegou a ser o maior distribuidor de Antártica do Nordeste. Olha só. Mas antes disso, ele não trabalhava com nenhum tipo de bebida, nenhuma concorrente dele da Antártica. Ele só tinha o conhecimento comercial. Não, né? ele tinha bar, e Sim. de bar ele comprava cerveja para vender nos bares. Certo. Distância, no caso. Distância. E também, como todo bom empreendedor, buscava oportunidade. No inverno ele comprava cerveja, no verão ele vendia. Ele meio que armazenava. Porque não tinha abastecimento. Não tinha, né, abastecimento, né? Enfim. Então, foi uma maneira que ele encontrou de ter o segundo negócio dentro do primeiro. O primeiro era o bar e o segundo era a venda de cerveja, se chamava popularmente engrosso. Sim. Aí, no caso, você falou que ele antes, assim, tem essa questão do comércio, enfim, mas era todo o tipo de comércio que ele vendia, ou era mais, assim, alimentos secos e molhados, que antigamente era um termo, né? Ele nunca atuou muito em secos e molhados, ele trabalhava mais com o produto de consumo imediato. Eu lembro quando criança, visitando lá, tinha cigarro, tinha produtos básicos, não era muito um armazém de secos e molhados. Sim. Também não era só uma distribuidora de bebidas. Era um misto de alguma coisa. Há poucos dias atrás eu fui em Diaroba e fui comer a melhor empada do mundo, que é a empada de Pascásio, lá em Terra Caída. Eu preciso conhecer esse lugar. Estão muito falando, já estão divulgando aqui. Quem não foi ainda tem que ir, que é a melhor empada. Ele diz que é a melhor empada de Sergipe, mas eu digo que é a melhor do mundo. É o sergipano que precisa conhecer Sergipe, descobrir Sergipe, né? Exatamente. E o local é lindo, maravilhoso, tudo estrada asfaltada, na beira do rio Piauí, um local maravilhoso. Sim. E eu encontrei com um familiar de seu Pascásio, e seu Pascásio lembrando que ele saía de Indiaroba, Terra Caída, Sim. que é um povoado de Indiaroba, para a estância de Rural. Rural era um carro rústico da Ford, para ir comprar cerveja em seu Raimundo Juliano, lá na cidade de Estância. E a cerveja já era, no caso, a cerveja já era Antártica. Certo. No caso, na época, ele só recebia a questão da cerveja ou já havia outros produtos da Antártica, no caso, os refrigerantes, os guaranás, enfim? A Companhia Antártica Paulista, ela é uma companhia criada de imigrantes alemães, que inicialmente começou como uma fábrica de gelo. Sim. E depois desenvolveu a linha de cervejas e a linha de refrigerantes. Então, essa empresa hoje, ela, vamos dizer que não tem dono mais, ela é uma fundação. Há poucos dias eu estava lendo sobre ela, a Fundação Antônio e Helena Zerrenner, que foram os alemães que criaram essa
companhia, inclusive ela hoje ainda é sócia da Ambev, depois da teve a fusão, né, da Antártica com a Brahma. Exatamente. E por ser uma fundação, isso ainda perdura. Ela é uma fundação assistencial e essa companhia ela criou a cerveja Antártica e várias outras marcas de cerveja, como Boêmia, Serra Malte, Original, um portfólio bem grande de marcas, e teve a ousadia de ter uma marca de refrigerante que até hoje é imbatível, que é o Guaraná Antártica. Guaraná Antártica, né? Ninguém nunca conseguiu fazer nada igual ao... Mesmo o concorrente Brahma tendo uma linha também, na época, né? Tinha uma Guaraná A Brahma, toda poderosa Coca-Cola tentou ter um Guaraná Ataí, que hoje não sei se ainda tem, chamava Fanta Guaraná, mas nada é igual ao Guaraná Antártica até hoje. Então, o brasileiro ele tem esse jeito de ter coisas que só nós temos. Coisas ruins, mas coisas muito boas também. O Guaraná Antártica, você pode dizer que é realmente uma coisa que dá orgulho ao brasileiro. Exato. Você pegar um fruto da Amazônia, que o Guaraná é um fruto da Amazônia. Brasileiro, né? Uma coisa brasileiro. O Guaraná, ele antecede muito o açaí, toda essa moda de produtos naturais energéticos. Então, o Guaraná ele tem essa característica. Como refrigerante, tem seus problemas de refrigerante, mas ele tem dentro dele uma coisa que é a saudabilidade, que hoje se fala muito. Ou seja, a base dele é um produto natural, diferente de uma outra marca de refrigerante. Então, realmente, o Guaraná Antártica é um case de sucesso. Agora, o senhor falou dessa questão, né, que era, e eu me lembro muito bem, que era a Antártica e a Brahma, que eram dois nomes assim. Hoje em dia está bem pulverizado. E houve essa fusão, né? Por quê? Assim, aquela questão, não vou dizer que eram inimigos, mas assim, dois polos que se juntaram, e isso foi normal do mercado à época? Assim? Na realidade, foi um case no Brasil também, né? Eu lembro que o dia que foi anunciada a fusão de Antártica com a Brahma, teve edição extra do Jornal Nacional. Ainda era Raimundo Juliano, distribuidor da Antártica. Nós éramos distribuidores. Como é que você recebeu essa notícia? Nosso maior concorrente está se juntando com a gente. Na realidade, para a gente que estava no meio, a gente já pressentia de alguma coisa, porque o mercado brasileiro ele sofreu uma mudança muito grande. Sim. Ele teve um processo de concentração. Antártica e Brahma elas não foram criadas do nada. Elas foram uma concentração de várias marcas regionais. No passado, cada lugar tinha sua marca de cerveja. Sim. Então, a Antártica e a Brahma elas foram concentrando e transformaram em duas marcas, Antártica e Brahma. Depois houve um movimento de internacionalização com a chegada da Skol. A Skol originalmente era um grupo canadense que disse, não, no Brasil não pode ter duas marcas só. Foi aí que deu início a essa meio que pulverização de marcas, podemos dizer, né? A Skol e a Brahma se juntaram numa única companhia. Essa companhia, Brahma e Skol, foi adquirido por um grupo de investidores que existe até hoje, que é o grupo que lidera a Ambev. E aí você ficou com dois polos muito diferentes. Uma companhia Antártica Paulista gerenciada por uma fundação, com todos os seus princípios e valores de uma fundação, e um outro lado com a gente vulgarmente pode chamar de um capitalismo selvagem. Então a Antártica era uma fundação? Continua até hoje. Essa fundação existe até hoje. Eu pensei que tem esse lado, assim, o lado comercial, mas com uma fundação. Os fundadores, o Antônio e Helena Zerrena, eles trouxeram para o Brasil um conceito que é muito usual na Europa até hoje. Muitas das grandes corporações da Europa são fundações. Que pensa diferente um pouco desse capitalismo que você falou, então. Na verdade... Não é bem pensar diferente. Vamos dizer que é uma radiocultura. Uma radiocultura tem comercial, uma radiocultura tem jornalistas, sim, mas ela tem um propósito. E a voz de Deus no ar. Uma fundação, no caso. Então,
no fundo, é diferente, mas é igual. É, Só que naquele momento onde houve a fusão da Brahma com a Skol, primeiro, você criou dois polos muito diferentes. sim. E com a venda da Brahma para o grupo de investidores, que inclusive ainda é o detentor da empresa hoje é uma empresa mundial. Ela não é só no Brasil, ela é uma empresa mundial. Nos Estados Unidos, na Europa, eles são uma empresa mundial. A Companhia Antártica Paulista, o conselho diretor, disse o seguinte: bom, ao invés de nós vendermos, nós vamos nos unir. Fizeram lá os estudos, entenderam que era a melhor alternativa para a preservação da companhia. E, passado tantos anos, a gente chega à conclusão que, pensando estrategicamente enquanto indústria, foi uma decisão acertada, porque hoje é uma companhia mundial. Então, no caso, foi a Antártica que teve essa ideia, no caso, de se juntar. Aí eu não sei quem foi, Ou seja, quem acho foi. que os dois conversaram. Eu não sei de quem. Aí já é uma parte muito sutil das negociações. Certo. O que a gente sabe é que a decisão foi entre vender a companhia para uma companhia estrangeira e se unir a uma companhia nacional. A decisão, na época, foi unir a Antártica com a Brahma, que já tinha se unido com a Skol. E a distribuidora, no caso, Raimundo Juliano, ela ficou até quando, assim, com a marca Antártica? Houve um período de transição, onde, por regras legais da fusão, você tinha que manter as estruturas independentes. Depois que essa parte legal encerrou, as distribuidoras passaram a vender todas as marcas e boa parte da distribuição hoje de Ambev, vamos assim falar, ela é feita diretamente pela própria empresa produtora. Então que é a Ambev, nesse caso, né? Nós, nesse momento, nós decidimos que nós tínhamos que tocar outras atividades e esse é um ponto de virada na Fasoto, ou seja, a Fasoto ela já existia como uma complementariedade da distribuidora da Antártica e a partir do momento que nós deixamos a distribuidora da Antártica, a gente se dedica, a partir de 1990, ao crescimento da Fasoto como uma alternativa de distribuição no estado de Sergipe, que também, aí sim, secos e molhados, né? Certo. É uma distribuição mais genérica que a gente observou naquela época, 1990, 1995, que carecia de estruturas de distribuição locais. Certo. Então, esse foi vamos dizer assim, um jargão popular que morre o boi para a alegria do urubu. Então, o crescimento e o desenvolvimento da Fasoto, ele foi muito impulsionado por esse fato histórico que foi a fusão da Antártica com a Brahma. Agora, antes de a gente falar diretamente da Fasoto, o Juliano César, né, voltando a falar do Juliano César lá à distância, enfim, ele sempre teve essa vocação para o comércio ou você, seu Juliano, teve algum pensamento, sei lá, médico, engenheiro, enfim, algo que não fosse comercial ou sempre pensou nisso? Esse Raimundo Juliano tinha uma frase, que também é uma frase muito famosa, que ninguém gosta do que não conhece. Então, é verdade. Eu tenho minha carteira de trabalho assinada em 1978, com 14 anos, que era a idade mínima da lei na época para assinar a carteira. Hoje em dia é só aprendiz, né? Enfim. Eu tenho minha carteira de trabalho assinada em 1978. Então, você me perguntar o que foi que me levou à decisão, são vários fatores, mas o principal fator foi conhecer o que era empreendedorismo, ter essa oportunidade de conhecer o que era empreendedorismo, porque eu fui criado conhecendo o que era ser empreendedor, as dores do empreendedor e o quanto o empreendedor ele pode contribuir com a sociedade. Você só aprendeu em casa mesmo, né? Com o papai, né? Não tão em casa, e sim mais na Rua Porto da Folha, 577. Ali tem
tem aquele lugar que o pessoal chamava antigamente de caixa d'água, que hoje Cirurgia, é o centro de centro. atividade. Pronto. Ali. Eu morava na rua de Siriri e a distribuidora de Esbeja era na rua Porro da Folha. Então eu saía de casa todo dia de manhã cedo para ir subir a ladeira da caixa d'água, descia a ladeira da caixa d'água para chegar na rua Porro da Folha. E ali é onde eu posso dizer que eu aprendi com várias pessoas que trabalhavam na empresa, desde como é que você atende um cliente, desde como é que você conta um estoque e as alegrias e as arguras de você viver do empreendedorismo. Então, o que eu posso dizer é que a vocação, ela nasce pelo conhecimento. O senhor falou aí de empreendedorismo, né? Hoje se fala muito da questão do empreendedorismo. Dessa sua época, seu Juliano César, para os dias de hoje, o que é que alterou? E as novas gerações, o senhor acredita que precise mais passar pela questão do empreendedorismo, ter como se fosse aulas de empreendedorismo, então oportunidades para empreender, ao invés de só se pensar, por exemplo, muita gente querer ser só ou advogado, ou médico, ou, enfim, outra área. Essa área do empreendedorismo, você acha que é um pouco mais complicada, diferente da sua época? Eu acho que não. Eu acho que o que precisa mudar é o conceito, né? Você pode ser um empreendedor social, se Sim. sua vocação for essa. Você pode ser um empreendedor da comunicação. Você pode ser um empreendedor médico. Empreender é você transformar um propósito em ações e desse propósito, dessas ações, você ter um resultado econômico. Você pode fazer uma escolha de vida se você vai se engajar a um propósito e a um conjunto de ações lideradas por alguém, ou se você vai liderar o seu propósito, as suas ações e auferir o resultado positivo ou negativo dessa liderança. O que nós precisamos levar aos nossos jovens é esse senso de empreender. Esse senso de empreender no mundo moderno, ele vem muito fortemente da Revolução Industrial, com a criação da Lei das Patentes. Até a Revolução Industrial, você tinha um conceito de mestre e aluno, ou aprendiz. Esse nome aprendiz, hoje ele vem lá do passado, antes da Revolução Industrial, onde você tinha o mestre e o aprendiz. Então, o mestre e o aprendiz, o mestre ele ensinava a técnica, Sim. mas o aprendiz ele seria sempre aprendiz. Na Idade Média, mesmo que você fosse mais talentoso do que seu mestre, você seria sempre aprendiz. Falam, no popular, que as maiores obras de arte, muitas daquelas do Renascimento, elas foram feitas por aprendizes e não por quem assinou o quadro ou aquela obra, porque era o conceito da época. A Revolução Industrial na Inglaterra, ela tem o uso anterior à eletricidade, que foi o vapor, mas ela tem também uma coisa chamada Lei de Patentes. A Lei de Patentes é a transformação da sua capacidade em resultado econômico. Daí vem toda a discussão de Karl Marx, essa coisa toda, Sim. de comunismo, capitalismo, essa coisa toda. Mas, no fundo, empreender nada mais é do que você auferir os ônus ou os bônus por você tentar liderar o seu propósito e empreender suas ações. Isso deve ser difundido em todos. Não importa qual é a atividade e qual é a sua arte, vamos dizer assim. Você pode ser empreendedor de qualquer forma e de qualquer maneira, e isso precisa ser valorizado desde o nascimento. Certo. Então, no seu entendimento, a questão do empreender não é somente quando a gente fala empreender comercialmente. Não, o senhor falou no jornalismo, na medicina, enfim, qualquer área pode se empreender, né?
não se esperar as coisas ocorrerem, mas a pessoa também ir em busca. Um Né? médico que cria um tratamento, até uma tese Sim, científica, ele é um empreendedor. Porque imagine o quanto você entrega para a sociedade, que é o propósito, quando um médico cria um novo tratamento. É um empreendedor. Ontem eu estive visitando a Tiradentes Innovation Center, que é uma das grandes obras que Sergipe tem, a Universidade Tiradentes e suas ramificações, e eu fui apresentado lá a várias startups, por isso está me vendo o exemplo de médico agora, que as pessoas empreendem na área médica. E é uma tendência de startups hoje em dia, né? Exatamente. Então, a mensagem que eu passaria aos nossos ouvintes é: empreender, numa linguagem bem simples, é você transformar um propósito num conjunto de ações e tirar o resultado positivo ou negativo dessa sua vontade de empreender. Porque você tem uma escolha simples na vida. Sim. Ou você empreende, ou você se agrega a um projeto de empreendedorismo. Não existe outra forma. Se você até pensar num serviço público, o serviço público é o empreendedorismo público, com todas as suas vantagens e desvantagens. Mas se você vai ser funcionário público, você vai se agregar a um empreendimento público que tem uma liderança, né? Que tem sua liderança. E essa liderança que vai empreender, mesmo sendo... Exatamente. Então, a decisão que eu falando para um jovem que estiver nos assistindo agora, que podcast é coisa moderna, né? Exato. Eu diria isso: você tem uma opção na vida. Ou você empreende, ou você se agrega ao empreendimento de alguém. Só tem essas duas alternativas. Interessante essa frase. Ou você empreende, ou você se agrega a quem empreende, no caso. Não tem outra saída. Não tem outra saída. Exatamente. Nós estamos aqui nessa nossa passagem para fazer algo de produtivo. Exatamente. Agora, foi em cima desse pensamento que o jovem Juliano César, lá na Desbest, começou assim? Foi mais ou menos isso, né? Filosoficamente falando, foi assim. Viu o empreendedor maior, né, que é o Raimundo Juliano. Filosoficamente foi assim. Em outros momentos, você pode dizer que foi uma necessidade. Seu Raimundo Juliano, como o empreendedor, ele precisava de um staff, ou seja, aquelas pessoas que colaboram com o empreendimento dele, e eu me incluí entre esse grupo de pessoas que estavam junto dele, ajudando a colocar o sonho e o propósito que ele defendeu a vida toda e deixou como nossa principal herança: negociar e fazer amigos. Essa é uma das frases que, né, seu pai tinha muito, né? Negociar e fazer amigos. Ele fez questão de, ao fazer o livro dele aos 88 anos, deixar cunhado essa frase para todos: negociando e fazendo amigos. E tem uma razão muito clara, porque esses verbos estão no gerúndio. Negociando, ele diz o seguinte, que na sua vida você não tem o momento de negociar, você tem negociando e fazendo amigos. Ele fez questão de colocar esses dois verbos no gerúndio e não no afirmativo, para dar um sentido de plenitude, de não finitude desse propósito de vida dele, que era negociar e fazer amigos. Bom, a gente tenta falar um pouquinho mais proximamente da Fasolto. Ele está falando, né, do livro, né, que eu vou até apontar aqui, né, Levi? O livro Raimundo Juliano, 80 anos negociando, que é a frase que ele falou, né? 80 anos negociando e fazendo amigos, de Juliana Souto Santos. Quem é a Juliana? Juliana é prima, sobrinha de seu Raimundo Juliano e também afilhada. Ela é uma professora universitária, é doutora e teve esse desafio de fazer essa biografia de seu Raimundo Juliano. Na verdade, muito mais organizar, sistematizar, porque tudo que está aí nesse livro foi feito e ditado por ele, da escolha das fotos até
a escolha da capa, da mensagem que está na contracapa, tudo isso aí teve o dedo e a determinação do empreendedor Raimundo Juliano. Estou vendo aqui, acho que deve ser um escrito do próprio Raimundo Juliano. Né, isso é um trecho do livro. Um trecho do livro. Só lendo aqui rapidinho, né? Juliana, o mais importante que você diga nesse livro é que sou uma pessoa capaz de encantar-me com a vida. Fecho os olhos, respiro lentamente, me sinto tranquilo e relembro de tudo. Observo o meu passado agitado, composto de diversas experiências. As provações possuem um valor evolutivo. Vejo-me sentado aqui em frente a essa imagem e penso com a vida foi generosa comigo. Meu coração bate radiante de contentamento e pleno de paz e espírito. Então respiro e ali ao lado o mundo circunda ao meu redor, como resultado dessa decisão de estar aberto para as oportunidades. Ninguém é maior ou menor que o outro. Todos devem ser respeitados com igualdade, sem discriminação. Quando reconhecermos a fonte comum de nossa humanidade, das nossas esperanças e sonhos, percebemos o grande milagre. A vida foi dada para que a gente crie e seja feliz. Que trecho, esse trecho é Esse trecho está no livro. Tá no livro. Mas essa frase é dele, não? Do Raimundo Juliano. É por isso que eu estou dizendo que Juliana ela não escreveu esse livro. Ela organizou, ela teve a capacidade de extrair essas informações, mas o que tem nesse livro aí como se pode dizer, como você acabou de ler, é como se o Raimundo Juliano estivesse falando com a gente nesse momento. Olha só, então está aqui, né, mais uma vez, né, Levi, mostrando o livro aqui, né, Raimundo Juliano, 80 anos negociando e fazendo amigos, da Juliana Souto Santos, que é uma sobrinha, prima, no caso do Juliano César, e sobrinha do Raimundo Juliano. Ou seja, aqui quem lê, né, quem adquiriu esse livro, vai ter toda uma história realmente do Raimundo Juliano. Aproveitando, fazendo o nosso merchan e dizendo que nós somos modernos, esse livro está disponível no façoto.com, que é o nosso canal de venda digital, exatamente, com 100% da renda destinado a uma comunidade que ele gostava muito, que é a comunidade dos servos da Santíssima Trindade, lá no bairro Santa Maria. Certo. Agora, falando exatamente da Façoto, o senhor me disse que quando teve, aos poucos, a Disbege, enfim, vocês não foram, a Antártica foi meio que saindo, enfim, tinha uma distribuição própria, mas, assim, antes desse momento, já junto com no caso da Disbege, vocês criaram a Façoto. Seria isso mais ou menos? A Façoto, em 1982, quando eu tinha 18 anos, eu fui agraciado em ser um empreendedor formal. Então, foi criada uma empresa transportadora Faria Souto, que era uma empresa que prestava serviço à distribuidora. E eu fui agraciado, gentilmente, por senhor Raimundo Juliano, com 5% das cotas dessa empresa que prestava serviço à distribuidora Raimundo Juliano. Com o passar do tempo, pressentindo as mudanças mercadológicas, o senhor Raimundo Juliano tomou aquela decisão de que os teóricos da administração chamam o espírito animal do empreendedor. O espírito animal do empreendedor, você tem duas visões. A visão do animal que ataca e a visão do animal que se defende. Então, seu Raimundo Juliano pressentiu que iriam existir mudanças no mercado e resolveu diversificar os empreendimentos dele através da criação da Façoto, substituindo a atividade da transportadora Faria Souto, não mais só para transporte de cargas, e sim também para a área comercial, que era o que a gente entendia que nós tínhamos uma melhor expertise. Diversificou as atividades para o ramo hoteleiro, investimentos hoteleiros, diversificou as atividades para a concessionária de veículos, que é uma empresa muito tradicional aqui em Sergipe, a Discar, diversificou as atividades para a atividade de agropecuária, que hoje se chama graciosamente de agronegócio, e diversificou as atividades, ou plantou a diversificação das atividades o segmento de bebidas através da água mineral, que hoje está no mercado. A água mineral faz bem. É um sonho de seu Raimundo Juliano, que ele viu
pelas graças de Deus, esse sonho dele ser colocado em funcionamento. Interessante que dá para perceber que vocês, assim, e a começar do senhor Raimundo Juliano, ele tem esse lado visionário. Ele não ficava, por exemplo, olha, eu quero só ficar no segmento de carro. Não, eu quero ficar só no segmento de supermercado, né, de atacado, enfim. Ou o senhor falou da distribuidor, da empresa de transportes. Ou seja, ele já estava lá naqueles anos, né, 60, 70, enfim, já estava pensando lá na frente, né? Na verdade, esse é o que os teóricos dizem que é o espírito animal do empresário, que é exatamente isso. Ou seja, na natureza, um animal, quando ele se vê ameaçado, ele tem a alternativa de correr, de lutar, tem várias coisas. O empresário é mais ou menos a mesma coisa. A única certeza que o empresário pode ter é que o dia de amanhã vai ser diferente do dia de hoje, ou internamente ou externamente, que são as forças mercadológicas, que muitas vezes você não pode ir de contra as forças tecnológicas. Eu estou aqui fazendo um podcast numa coisa que era uma rádio AM. Isso são as forças tecnológicas que você tem que fazer. Para isso, você precisa ter um propósito muito forte que possibilite que você mude a estratégia, mas você não mude o seu propósito, para que você existe e como você entrega valor para a sociedade. Porque uma coisa é certa, nós só existiremos enquanto empresas, enquanto tiver um outro lado que ache que tem valor. E, para tanto, pague por isso, né? Com certeza. A Fasolto, seu Juliano, ela começou aqui em Aracaju mesmo? Como é que é? A Fasolto começou ali na Avenida Simeão Sobral, no antigo pequeno depósito. Depois foi adquirida uma área que tinha as pessoas mais antigas, essas precisam ser um pouquinho mais antigas mesmo. As pessoas vão lembrar de um leite de coco chamado Cossil. Lembro, Cossil. Que não era Cossil. Para todo o Brasil, leite de coco Cossil. Eu lembro desse slogan ainda. Lembro. Não era Cossil Construtores, sim Cossil. Cossil, né? Que era a fábrica de coco ali no bairro do Sul. Exatamente. Então, ali surgiu a Fasolto. A Fasolto, hoje, ela está em Aracaju, Socorro, Estância, Lagarto e Tobias Barreto. Mas o foco inicial foi aqui em Aracaju mesmo. Começou em Aracaju e hoje nós temos uma força de quase 100 pessoas atendendo diretamente os nossos clientes, que são aproximadamente 3.000 clientes, onde a gente presta um serviço de logística, de abastecimento e de merchandising nesses pontos de venda que nós chamamos de nossos parceiros comerciais. Agora, começando aqui em Aracaju, ali naquele prédio que é hoje da Simeão Sobral, depois é que vocês expandiram o prédio ali, né? Eu lembro que era menor, realmente. Mas, assim, em 82 surgiu ali mesmo a Fasolto naquele ponto? Em 82 a Fasolto funcionava dentro da própria Desbege, porque ela era uma transportadora de cargas. Porque é a Faria Solto. Não é a Fasolto que a gente conhece distribuidora. É a mesma empresa, o mesmo CNPJ, só muda os sócios. Certo, mas aí, nesse caso, naquela época era transportadora. Era transportadora, depois virou comércio e transportes e hoje é só comércio. Comércio, atacado nesse caso. Enfim. Atacado e varejo. Exatamente. Hoje a empresa é a mesma empresa desde 1982. Certo. E, no caso, depois da Aracaju, qual foi a primeira? Foi Estância mesmo? Nós tínhamos uma afeição pela cidade de Estância, pelo fato de nós sermos oriundos de lá. Nós começamos a primeira operação de interiorização de lojas de atacado. Nós fomos pioneiros em oferecer ao cliente da cidade do interior uma oportunidade de comprar no atacarejo. Então, nós colocamos na cidade de Estância em 2013. Em 2016, nós começamos em Lagarto. 2018, nós voltamos à Estância para estruturar melhor a operação. 2019, nós fomos a Tobias Barreto. 2020, nós voltamos para Socorro, já com um centro de distribuição e uma loja. E 2021, com o advento da Covid, nós investimos no comércio digital, que é o fasolto.com.
Então quer dizer que o Fator.com surgiu realmente nesse, assim, um lado negativo, que foi, no caso, a pandemia, mas que para alguns, olha aí o lado do empreendedor, né, que a gente estava falando aqui, ele falou, né, para alguns teve esse pensamento, porque muita gente diz assim, olha, toda essa tecnologia que a gente vê de comércio, de comunicação, que seria talvez para agora, a Covid praticamente ela arrastou isso um pouco antes. Foi o caso de vocês pela necessidade, porque no início realmente tinha que ser aquele pavor de se fechar lojas e depois foi se abrindo mais com uma certa restrição, né? É exatamente, ou seja, dizem que, diz que os chineses traduzem a palavra crise como oportunidade, né? Na linguagem dos chineses. Então, é, as restrições que foram impostas à época da Covid obrigaram a várias ferramentas tecnológicas já existentes a serem potencializadas. Ninguém criou nada na Covid. O que você fez foi potencializar isso. Podcast é um exemplo muito claro Foi o que aconteceu no março, né? de que aconteceu o desenvolvimento da Codize. Reunião online, a mesma coisa. Então, hoje, você faz uma reunião e você tem quase que o compromisso dessa reunião está aberta para presencial e online, porque você consegue unir muitos interesses. Ainda falando da Covid, senhor Juliano César, foi desafiante, eu acredito, né? Mais ainda nessa questão de manter um negócio. Porque tinha aquela questão toda, nossa, o que é que vai acontecer agora? Dizia que 2020 o mundo ia parar, enfim. É claro, no início, acho que um crescimento bem pequeno, mas por ser questão de alimentação, enfim, talvez se manteve. Mas, independente disso, vocês continuaram, né, seguindo realmente nesse mercado, apesar desses desafios todos de isolamento, enfim. Né? Na época, a gente, inclusive, como ator motivacional, a gente mostrava e criou até um slogan, né? Os guerreiros anônimos da Covid. Então, o nosso time, que aí eu não vou falar da nossa empresa, eu vou falar do nosso setor de abastecimento, ele foi um guerreiro anônimo na Covid. Enquanto todos estavam se protegendo, o setor de abastecimento, a distribuição e o varejo, porque os dois são umbilicalmente ligados, eles garantiram à população, junto com outros setores, que ela não sofresse mais do que o que ela estava sofrendo. Os médicos fizeram sua parte, os enfermeiros, os agricultores e a atividade de distribuição, comercialização e transporte. Então, nós podemos dizer que foram guerreiros anônimos. E nós temos um caso pessoal lá na empresa que a proteção divina é tão grande que, mesmo em todas as adversidades, nós temos 400 colaboradores diretos e nós não perdemos uma pessoa, mesmo com todo aquele processo de altos picos de contaminação e tudo mais. Então, a gente, todo dia que pensa, a gente agradece a Deus essa proteção para nós, enquanto empresários, e também para o nosso corpo de colaboradores. Mais de 400 colaboradores, no geral, nas lojas da Façol? São mais de 400 colaboradores diretos. Certo. Realmente é uma empresa, né, que tem... A gente sabe das dificuldades, né, senhor Juliano, mas, assim, não tem o que ficar pensando nessas dificuldades. Acho que o empreendedor tem esse lado, né, de você pensar o além dessas dificuldades. É como se a dificuldade fosse uma pedra e os benefícios, as melhorias fosse ter que transpassar. Mas, às vezes, a gente só fica olhando só para a pedra que seria o problema, né? A dificuldade ela é algo que nos é posto para que a gente se desenvolva e busque as alternativas para superar ou remover aquela dificuldade. Algumas nós não conseguimos remover. A Covid foi uma delas. A gente tinha que superar com todos os cuidados, com todas as técnicas, mas você tinha que ter a coragem, porque tanto para remover como para superar, o princípio básico é a coragem, e aquelas pessoas que são um pouco mais espiritualizadas
a fé em Deus, que nos alimenta para ter a força necessária para superar ou remover as dificuldades. E o Juliano César, ele é no caso, um dos líderes, no caso do grupo, é o que ainda está lá nas lojas, acompanhando o dia a dia. Eu acho que acredito que isso não deixa de ser, sempre como disse seu pai, né? Fazendo, negociando e fazendo amigos sempre, né? Independente se está em Aracaju, se está em Lagarto, Tobias Barreto, o senhor sempre dá essas voltas, né? Na realidade, a gente tem que ter um sentido muito claro de finitude, né? Porém, tudo isso tem que ter um planejamento. Hoje, a empresa, ela é uma empresa profissionalizada, nós temos um quadro de gestores, mas a gente entende que a presença do dono, no sentido de dono, ele é um fator preponderante para o sucesso da organização. Tanto que eu tenho 3 filhas que têm profissões independentes, mas em cada um dos nossos empreendimentos, uma das filhas ela exerce o papel de sócia sucessora, quer seja no agro, quer seja no comércio, quer seja na parte patrimonial. Uma das filhas, elas sempre são a face visível do olho de dono. Então, as 3 filhas, no caso, elas seguem ou só é uma filha que está sendo encaminhada para se suceder, no caso? As 3 filhas, elas exercem o papel de sócias sucessoras. Certo. Por uma questão gerencial, cada uma se dedica a uma das atividades que a gente empreende, mas sempre mantendo aquela visão de que essas empresas elas têm dono, elas têm alma, elas têm uma personalidade e nós não somos um conjunto, um emaranhado de pessoas, nós somos um time. Sim. E cada um, no seu devido momento, exerce o papel de importância para aquele momento. Essa é a forma como a gente conduz os nossos negócios. Bom, o Juliano César, estou mostrando o livro já do Raimundo Juliano, mas também tem um outro livro, esse eu acredito que deve ser seu, né? Tem o Juliano, Cultura Empresarial, Reflexões, Vivências e Aprendizado. Juliano César Faria Souto, organização de Fernanda Maria Silveira Souto, que acredito que é a filha, né? E o Márcio Rocha, né, que é o nosso grande colega jornalista Márcio Rocha. Vou mostrar aqui, Levi. Esse é um filho seu, esse livro aqui, no caso seu, com a parceria de outros, né? Na verdade, eu aí não tenho muita participação. Na verdade, esse projeto, inclusive no início do livro tem o registro, esse projeto foi um projeto de família. Eu recebi um desafio num determinado momento, que tem aí a reprodução, da família em transformar o que era conhecimento interno em conhecimento externo. Eu, como sou um pouco relapso, eu levei 10 anos para cumprir a promessa, mas cumpri. E a promessa cumprida de compartilhar com outras pessoas as minhas reflexões, as minhas vivências e os meus aprendizados se transformou nessa coletânea brilhantemente conduzida por minha filha Fernanda e com o apoio técnico de Márcio Rocha. Eles organizaram essa coletânea, dividiram essa coletânea em artigos, em sequências lógicas e me proporcionaram a alegria de dizer o seguinte: uma parte do que eu vivi está transmitido para quem quiser aprender. Aí a gente fala muito de administração, do meu jeito de ver administração, a gente fala um pouco do meu jeito de ver sociedade e, de vez em quando, eu ouso em colocar alguma coisa do lado mais pessoal, mais humano, que não é muito a minha formação. Eu sou administrador de empresas por formação. Bom, aproveitar, né, que ele disse que recebeu o título de cidadão aracajuano, foi que ano mesmo?
Acho que tem 2 anos Foi aproximadamente. 2022, então. Então, 2022. só a foto aqui, né? Eu levei a Sheila Galba, né, que era a vereadora da época que, foi que propôs o título, e o Juliano César, que está recebendo aqui o título de cidadania aracajuana, ele, como ele já falou, que é de Estância. Então, para quem, por exemplo, quem quer empreender, quem pensa, né, nesse meio comercial, eu acredito que seja uma boa cartilha, né? E, além disso, ajudar o SAMI, porque 100% dessa renda é destinada ao SAMI e ao Externato São Francisco de Assis. No mesmo site, façoto.com, você encontra o exemplar do livro Cultura Empresarial. E, se não gostar do livro, pelo menos está fazendo uma doação. Não, mas aqui realmente tem muitos exemplos, mesmo que a pessoa não seja para empreender, mas já tem, quem sabe, até um plus, né, para empreender em um outro setor, em outra área, enfim. Só vou ler aqui o trechinho que, né, do próprio colega Márcio Rocha. Juliano César nos faz devorar páginas de um guia completo para compreender os intricados aspectos da vida empresarial, situação política e análise econômica. Sua abordagem clara e concisa torna o conteúdo acessível a todos, independente do nível de conhecimento prévio. É uma leitura enriquecedora e inspiradora para qualquer pessoa interessada em expandir seus horizontes com base em empreendedor de alto gabarito. Márcio Rocha, economista e jornalista, então. Ou seja, você falou que demorou 10 anos, mas saiu, né? Saiu. É aquela questão, plante uma árvore, tenha filho e escreva um livro. As filhas, vieram 3 filhas, o livro veio, mas plantou alguma árvore nesse meio do caminho? Esse aqui foi o desafio. Certo. Aqui é exatamente a primeira versão, Sim. Uma versão impressa em gráfica rápida, assinado aqui a intimação por todos. E aí 10 anos depois saiu. 10 anos depois, ao completar 60 anos, eu digo, o tempo está chegando, deixa eu entregar logo essa coletânea, e está aí, e eu agradeço muito a gentileza de Fernanda, que capitaneou o processo, e Márcio Rocha, que deu todo o conhecimento, além do Joselito, que foi o editor, que formaram uma equipe valorosa para transformar reflexões, vivências e aprendizados num produto publicável. Seu Juliano César, além do senhor estar na Façoto, o senhor está na liderança, né, dos atacadistas? Como é que é, então? Nós temos uma Associação Brasileira de Atacadistas, que reúne atacadistas do Brasil todo, e eu tenho a honra de participar dessa entidade, defendendo o modo de pensar da nossa categoria e também defendendo o nosso perfil de empresário. Então, é com muita honra que eu, há muitos anos, colaboro com essa instituição nos diversos cargos que o grupo entende onde eu posso contribuir. Atualmente, eu estou exercendo o cargo de presidente do Conselho Fiscal, como uma maneira de devolver para a sociedade aqueles conhecimentos e aquele aprendizado que eu venho recebendo ao longo dos anos. Ou seja, apesar de o senhor estar uma instituição que lidera os atacadistas, né, a gente sabe que o Estado de Sergipe, de uns tempos para cá, no caso veio a Façoto, mas veio outras empresas, né, o Atacarejo, né, até tem um nome de uma empresa, mas com a diferencial das letras, mas esse setor de atacado e varejo veio com muita força para o Estado de Sergipe, mas a Façoto foi uma das primeiras, né? Na realidade, isso são as transformações, né? Então, eu conheci nessa minha jornada o Caixeiro Viajante, de seu Raimundo Juliano. Sim. Conheci o atacado de balcão, ali na Rua Santa Rosa. Júlio Prado Vasconcelos. Me vem a lembrança de Júlio Prado Vasconcelos. Júlio Prado Vasconcelos, o pessoal da família Barreto, JC Barreto. Prudente também, né? O seu Antônio Prudente. Antônio Prudente. Do atacado de balcão, você veio os supermercados. Prudente, Paz Mendonça, Bom Preço, G. Barbosa. Disso surgem os atacados distribuidores, que eram aquelas empresas que passaram a abastecer os varejos, as lojas de varejo. E do atacado distribuidor veio o denominado atacarejo,
que, na verdade, é um modelo de negócio europeu, que tecnicamente se chama de cash and carry, ou seja, pegue e leve. Né? Já teve, inclusive, muito aqui no Brasil, pegue e pague. Sim. É uma maneira de você deixar os produtos expostos para que as pessoas adquiram. E, abrasileirando a coisa, essa operação, que era uma operação eminentemente de reposição de grandes clientes ou de pessoas que compravam em maior quantidade, se transformou no que hoje vulgarmente se chama de atacarejo, onde convivem no mesmo estabelecimento o cliente de atacado e o cliente de varejo. Na Fassoto, nós atuamos, além do atacado distribuidor, onde nós prestamos um serviço a fornecedores e a varejistas, nós somos o elo de ligação entre esses dois elementos da cadeia. Nós também oferecemos ao pequeno, ao microempreendedor, aquela pessoa que tem uma segunda atividade fazendo bolo, coxinha e várias outras maneiras de empreender, a opção de comprar no Lojão Fassoto. Então, hoje nós operamos através de 3 plataformas: Fassoto Distribuidor, fassoto.com e Lojão Fassoto. Interessante realmente isso. E como essa questão dos atacados e varejos tomaram conta, né? Não só aqui em Sergipe, mas quando a gente anda, por exemplo, no Nordeste, aliás, não só no Nordeste, em São Paulo, eu tive recentemente, tem os atacadejos nacionais que também estão aqui, né? E os locais, é o caso aí da Fassoto, enfim. E isso tudo vem modificando, porque antes a gente só tinha, né, seu Juliano, o supermercado, mas não tinha aquela questão do grosso, a pessoa que tinha uma família muito grande que queria comprar, como a gente chamava, em grosso. E hoje em dia a gente pode fazer isso ou no varejo ou então no atacado. É uma concorrência que eu acredito que a Fassoto faz parte dessa concorrência, mas ao mesmo tempo é muito bom para uma economia como a nossa, né? Na verdade, são as transformações onde você vai oferecendo ao consumidor as várias opções de se abastecer. Então, o Lojão Fassoto, ele é uma opção de abastecimento onde nós procuramos ter a nossa identidade. Hoje, nós mantemos ainda o atendimento personalizado. Se você vai no Lojão Fassoto e você assim o quer, você tem um consultor de vendas à sua disposição para lhe oferecer as melhores ofertas, as melhores condições, uma sugestão de compras adaptada ao seu negócio, uma operação de atendimento personalizado. Se o cliente ele prefere fazer um autoatendimento, ele tem as mercadorias, tem os preços diferenciados. Nós temos um programa de fidelidade chamado Cliente VIP, Sim. onde nós fizemos uma adaptação a um conceito que foi um conceito do setor. O setor de atacarejo, ele sempre trabalha, se você comprar 3 unidades, 6 unidades, você tem um preço diferenciado. Nós temos uma política inovadora, única, que o seu preço ele está diretamente ligado à sua fidelização à nossa empresa. Então, se você é um cliente VIP, você tem desconto de até 10% comprando até uma unidade. Isso foi uma adaptação que o Lojão Fassoto fez para entregar ao nosso cliente consumidor sergipano uma condição diferenciada de encher o seu carrinho sem precisar comprar além do que você precisa. Você não precisa comprar 3 shampoos. Você pode comprar um shampoo e ter o desconto, desde que você participe de um programa chamado Cliente VIP, que nada mais é do que um programa de fidelização. Não tem taxa, não tem algumas operações que exigem pagamento de taxa anual, exigem que você tenha o cartão de crédito da loja. Na Fassoto, não.
Na Fassoto, você ser cliente VIP é um prazer para nós. Todo dia que nós formamos um cadastro, nós formamos um novo relacionamento. E para você ter ideia, até hoje, nós temos o cliente chamado cliente 01. Nossa. Ele É uma ideia disso, né? Do relacionamento que talvez hoje muitas pessoas dizem, olha, vamos vender, mas sem relacionamento, talvez o cara só compre daquela vez e não volte mais. Né? Por isso que o seu Raimundo Juliano teve a iluminação de, ao escrever o livro, não escrever, negociar e fazer amigos. Ele teve a iluminação de dizer que é negociando e fazendo amigos. E hoje, a gente tem orgulho de dizer que o cliente 01 da Fassoto continua sendo cliente da Fassoto, é conhecido por nós, nós sabemos quem é. Então, o programa Cliente VIP da Fassoto, ele é isso, ele é um benefício que é dado ao cliente que tem e nos dá o prazer de ser um cliente fidelizado, sem nenhuma exigência de pagamento de taxa ou de obrigação de fazer o cartão de crédito. Nós temos todos esses programas, Sim. Cartão de crédito, essa coisa toda. Mas o cliente VIP é uma inspiração que nasceu de dizer o seguinte: eu quero que todas as pessoas que entrem nesse estabelecimento se sintam especiais. E esse termo VIP é um termo que já aportuguesou, mas ele vem de um termo em inglês que é Very Important People. Então, nós queremos que todas as pessoas que entrem nas nossas lojas se sintam um Very Important People. Pessoas muito importantes. Né? Exatamente. Pessoas muito importantes. Bom, antes da gente finalizar, senhor Juliano César, a gente está falando muito do passado, presente e o futuro do comércio. Eu estou falando do comércio agora geral, né? Atacadista, o setor que o senhor conhece muito bem. Como é que o senhor vislumbra esse futuro do comércio Sergipe e, por que não, Brasil? Eu acho que o futuro do comércio é igual ao futuro de qualquer coisa. O futuro do comércio ele está ligado a você conseguir entregar valor à sua contraparte, ou seja, ao seu cliente. Não é o rádio, não é o podcast, não é a televisão, não é o streamer que é melhor. O que melhor é o que entrega valor ao seu público-alvo. Esse deve ser o pensamento, falando agora com meus colegas empresários, que deve prevalecer. O que você tem que enxergar, a gente, inclusive, o nosso atual CEO, o gerente geral, como a gente chama, que é uma pessoa que já trabalha com a gente há 35 anos, José Anilton, ele tem uma frase simples quando ele assumiu o cargo de gerente geral da Fassoto: o cliente no centro de tudo. Sim. O melhor que você fizer, mais perfeito, a melhor tecnologia, como ele brinca, a fórmula da NASA não tem valor nenhum se o cliente não perceber. Então, o cliente no centro do negócio tem que ser o nosso mantra do dia a dia. Todo dia que você acordar, todo dia que você chegar na sua empresa, você tem que chegar com esse pensamento: o que é que eu vou fazer hoje para gerar valor, vulgarmente chamando, agradar os nossos clientes, para que eles me prefiram e me deem uma parte da sua atenção e do seu dinheiro. Então, esse eu acho que é o passado, o presente e o futuro de qualquer empreendedor ou de qualquer empreendimento. Entregar ao cliente valor, entregar ao cliente o que ele deseja ou criar nele o desejo, que aí só os grandes pensadores é que conseguem criar o desejo. Nós, a maioria dos mortais, a gente tenta, ao menos, atender o desejo dos clientes. Bom, professor Juliano César, já encerrando aqui, agora aproveitando, pode até olhar para aquela câmera, qual a mensagem que o senhor passa para quem está nos acompanhando agora, né? Seja jovem, seja, enfim, empresário, alguém que está assistindo, conselho, né, daquele jovem que saiu lá à distância, junto com o pai,
que era caixeiro viajante, esse pai veio empreender, e empreendeu os filhos, no caso o senhor, né, o Raimundo Juliano empreendeu o senhor literalmente nessa questão do empreendedorismo, do comércio, teve as filhas, escreveu o livro e hoje está na liderança de uma das grandes empresas comerciais aqui da Sergipe. Qual é a mensagem que o senhor passa para os jovens, para quem está nos acompanhando agora? Bom, você deixou fácil porque tem duas coisas na vida que não faz mal a ninguém. Nem em quantidade, nem quando você passa para alguém. Água, que você gentilmente bebe, me cedeu, a água não faz mal a ninguém, e conselho também não faz mal a ninguém. Então, se você me permite falar diretamente com seu público, eu não vou inventar nada, porque qualquer coisa que eu tentasse inventar nesse momento, eu estaria perdendo tempo. Se eu fui educado, baseado nessa filosofia, a vida nos é dada para que nós criemos e sejamos felizes. Eu não preciso, nesse momento, tentar superar essa frase, que é a frase que me guia no dia a dia. E o segundo ponto é que você tem um propósito. O propósito é como é que você vai operacionalizar, ou seja, pôr em prática essa mensagem espiritual de a vida nos é dada para que nós criemos e sejamos felizes. Qual vai ser o seu propósito? Como é que você vai fazer isso? Porque cada um de nós traz dentro de si um talento e um dom. Então, eu transmitiria para os seus ouvintes esse pequeno conselho que foi o que eu aprendi ao longo desses meus 60 anos de vida, com a dádiva que Deus me deu de ter acompanhado seu Raimundo Juliano ao longo de 50 e poucos anos. Seu Juliano César, muito obrigado pela sua participação. Grande exemplo, né? A gente vê essa questão familiar, porque não deixa de ser, né, familiar, né? De pai para o filho passando para as 3 filhas, né, as netas do Raimundo Juliano, esse exemplo de não só a questão de vender por vender, mas de empreender, né? Você falou muito bem da questão do empreendedorismo na área que a gente está. Então, muito obrigado pelo seu testemunho, pelo seu exemplo e, quem sabe, umas outras oportunidades para a gente falar de livros também, né? Enfim, de outros assuntos, então, aqui. Muito obrigado, seu Juliano. Muito obrigado pela oportunidade e desculpe um pouco o tom informal da conversa, porque não é nada que a gente não é nada que a gente tenha preparado, e eu agradeço a você pela condução e já lhe parabenizo pela maneira que só faltou um copo de cerveja aqui para a conversa ficar mais 2 horas. E o Raimundo Juliano, que está, né, acompanhando, né, enfim, vendo aí o orgulho aí do filho, né, da família, realmente tocando os negócios em frente. Obrigado, seu Juliano. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Bem, gente, este foi mais um episódio aqui do seu Além da Mídia. Como você viu, né, a gente entrevista as pessoas, mostram quem são elas, além do que elas são, além do lado empresarial, além do lado da comunicação, da medicina, enfim, qualquer área que seja. Muito obrigado a você, obrigado a Levi, que ficou na técnica, o William Santos também, da Cultura TV. E a gente volta na próxima semana com mais um episódio aqui do Além da Mídia, sempre trazendo uma entrevista com alguém. E eu já aproveito, clica aí no sininho, hein? Compartilha esse vídeo, né, da Cultura TV Aracaju. Se você conhece algum empresário, por exemplo, como Juliano César, algum microempreendedor, já vai compartilhando esse vídeo, porque é sabedoria pura, então, certo? E aí vai compartilhando sempre que tiver uma transmissão do Além da Mídia, ou outro podcast, ou outras transmissões aqui da Cultura TV. Cultura, sinal de tudo.